Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como a meditação pode ajudar você a criar uma nova realidade para a sua vida, né? Meditação é algo interessante, né? E a gente já viajou o mundo aí para explicar isso para mais pessoas de uma forma mais simples, porque só compreendendo diferentes formas de meditação, a gente consegue o quê? Ter base, né, tanto científica como ter uma base também prática, para poder falar que todos os tipos de meditação criados no que nós chamamos de passado, que estão sendo vivenciados hoje, né, que serão criados também no futuro, depois desse vídeo, desse podcast, se basearão em algumas bases. E essas bases que eu vou falar durante esse vídeo, esse podcast, podem ajudar você a ter um salto quântico em relação à sua vida. Porque meditação não se trata apenas do seu corpo, se trata da tríade, corpo, mente e espírito. E o que acontece muitas vezes, você restringe, né, porque você é restrito em relação à parte física e não consegue entender o todo. Eu quero dizer isso porque eu viajei para a Ásia, eu lembro das primeiras vezes, né, que a gente teve experiência em relação a meditações diferentes, eu fui muito podado. Eu lembro de um monge budista, para você ter uma ideia, que ele ficou muito bravo comigo, porque eu estava só questionando a forma que a meditação foi feita, e ele falou que não era daquele jeito que tinha que ser feito. E aí eu comecei a perceber que, como qualquer coisa relacionando aos sistemas de crenças que existem, né? Familiar, político, político partidário, minorias, político econômico, religioso e outros sistemas de crenças criados que existem. Talvez você tenha várias crenças que são desses sistemas de crenças que eu mencionei. Você começa a vivenciar em modelos, em padrões. E esses padrões não são um todo, eles fazem parte do todo, mas também não são um todo. E também eles são apenas percepções. E como disse Leibniz, né, no século XVIII, a percepção não é a realidade. Ou seja, são formas de expressão, mas são formas, como poderia dizer, como pontuais. Mas para você saber o todo, você vai ter que procurar mais experiências. Então, quando aquele monge budista me disse aquilo na Tailândia, que eu estava na Tailândia, tá? Só para contextualizar aí, eu comecei a pensar, peraí, eu acho que ele não tá certo. Ele também tá certo, porque ele quer que eu faça de um jeito. Mas será que é só desse jeito que vai dar certo a meditação? E aí, nesse interim, né, eu comecei a procurar novas versões, várias formas diferentes de meditar. Por isso que eu tô aqui. Eu quero dizer que a meditação vai poder ajudar você, mas tem que ser uma meditação que você faça e consiga o quê? Repetir. E aí que tá a mudança de jogo. Nem todo mundo consegue repetir a meditação. Você pode saber disso porque quantas vezes você procurou aí no buscador, no Google, baixou o aplicativo de celular, você disse que era uma pessoa zen, comprou livros de meditação, de karma, de dharma, de chakra, né? Sei lá do que, esoterismo, ocultismo, sei lá o que, tarô, astrologia, né? Geologia, arqueologia, sei lá. E aí tá parado na sua estante. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó, aquele livro parado que tá aí desse lado. Eu tô vendo aqui aquele CD, lembra CD, DVD que você era para ter assistido ou mesmo escutado e não escutou, ou mesmo não assistiu. Tem muita coisa parada. E você às vezes é uma pessoa de promessas. Né? Eu falo isso porque o arquétipo, até o que a gente chama do político em qualquer dimensão, né? Que a gente fala até na Grécia Antiga, o Sócrates falaria a mesma coisa, que é basicamente você virou o arquétipo do político. Você promete um monte de coisa e não faz. Olha isso, olha o quão grave eu estou trazendo essa perspectiva para você. E por que eu estou querendo dizer isso? Digo, mas tá, mas e aí, como que você vai poder me ajudar? Você primeiro tem que se ajudar a entender que a meditação é algo que vai te fazer melhor. Então vai trabalhar seu corpo, né? Alguns aspectos que vão te ajudar em relação a isso. Respiração. Quanto de tempo, poderia dizer, né, para a gente quantificar, quanto de tempo você investe na sua respiração diariamente? Né? Você está investindo 100% do seu tempo. Né? Se você não respirar, você morre. Só que desse 100% que você investe do seu tempo diariamente, quanto desse tempo você está consciente? Né? Porque é um tipo de
fala, atividade que o seu corpo faz involuntariamente, que nem o batimento do seu coração, né? Sístole, diástole, né? Sístole, diástole. Então, ou seja, o batimento cardíaco nos dois átrios, nos dois ventrículos, né? Então vão fazendo, vai a aorta levar o sangue e assim por diante. O seu pulmão respirando, né? Os alvéolos pulmonares ali, brônquios, bronquíolos, né? Fazendo a hematose, gás carbônico virando oxigênio, assim por diante. Sistema circulatório, sistema digestivo, sistema linfático, nervoso, né? Tecidos, conjuntivo, epitelial, nervoso e assim por diante, né? Todos estão convivendo em harmonia involuntariamente. Olha que interessante. 100% da sua respiração, isso está acontecendo. Mas e aí, o consciente, você está prestando atenção como você está respirando? Meditar é tão importante quanto você mastigar quando você está comendo. É tão importante. Ou mesmo, meditação é tão importante quanto você refletir sobre o que tipo de pensamento está no seu cérebro, né? É a mesma coisa. Então, por isso que a meditação é muito mais simples do que você imagina. Você problematizou a meditação demais. E todas as vezes que você faz isso, você não consegue chegar nem um pouco, nem um tris, nem um 1% perto de uma meditação. Eu quero dizer isso porque quanto mais você trazer para perto de você uma meditação, mais fácil vai ser o quê? De você cocriar o seu eu novo. Por isso que uma nova realidade para a sua vida é isso. A partir do momento que você começa a se internalizar, respirar melhor, prestar atenção nesse 100%, quanto que eu estou consciente dessa respiração? E melhorar a sua respiração. Isso até vai te fazer o quê? Você repensar, será que eu sou uma pessoa saudável? Minha alimentação, né? Por exemplo, se você é uma pessoa obesa, né? Até o seu médico falou, ó, você precisa, né, maneirar aí, então precisa, às vezes, uma nutricionista, um nutrólogo, uma nutróloga, né? Você precisa o quê? Manejar. Então, o seu corpo precisa o quê? De adaptações. Você precisa perder o tecido adiposo, né? Gordura. Você precisa perder isso, né? Então, assim, de uma perspectiva geral, vão acontecer mudanças. Então, tem como fazer sim através de uma meditação. Cura, né? Cura quântica, ou mesmo cura através dos seus pensamentos, também é possível. Várias pessoas, cientificamente falando, não é algo da minha cabeça. É só procurar mais informações. A gente trabalha isso muito nos nossos treinamentos aqui na Mangabeira Academy, principalmente, né, em meditações avançadas que nós temos dentro da Academia da Alquimia da Mente, para você curar uma parte do seu corpo, né? Tem uma pessoa, até uma aluna nossa, que curou a depressão, né? Então, assim, o grande lance se trata no foco que você dá, né? Existem inúmeras formas. Eu posso dizer da mindfulness, atenção plena, dá certo, sim. Ho'oponopono também dá certo. Uma meditação que eu falei até budista também dá certo, né? O grande lance da meditação é você repetir. Guarda, talvez a maior lição que você vai tirar desse vídeo, desse podcast, é essa palavra. E mais do que isso, talvez o padrão. Qual é o padrão meditativo que você tem? Qual que é o padrão energético que você tem? Qual que é o padrão respiratório que você tem? Né? Tem até uma respiração indiana que faz parte também de uma meditação que chama pranayama, onde você vai controlar a sua inspiração, segurar o oxigênio, né? E depois liberar o gás carbônico, né? Então, então você vai o quê? Pranayama. Então você vai mexer no seu diafragma, vai mexer nos seus pulmões, vai mexer na sua capacidade da sua caixa torácica, né? E assim por diante. Seu abdômen também, logicamente. Então você começa o quê? A prestar atenção mais em você. Meditação é você viver o momento agora, sabe? É você prestar atenção no seu organismo. Por isso que tem a ver uma ordem corpo, mente e espiritual. Porque a origem da palavra espiritualidade veio de respiração, que tem a ver com meditação. Por isso que as antigas civilizações, você vai ver vários modelos deles, né, até mesmo pintados, até o que a gente chama de homem da caverna que não existiu, se você pegar os sítios arqueológicos, né, a gente tem uma origem cósmica e galáctica, isso unindo ordens extraterrestres, que basicamente a gente meio que já nasceu meio que pronto, a gente sabia já do que ia acontecer. E sempre teve esse envolvimento do divino, do Criador, né, de nós já pertencermos ainda, não da gente querer pertencer e algo é externo a nós. Então até mesmo a noção de que a meditação vai nos trazer uma maior conexão com o universo, ela já está errada, porque a gente já está conectado com o universo mesmo sem meditar. A meditação só vai servir para reiterar essa comunicação, essa conexão. Então olha que interessante, quanto mais você trabalha isso, de diversas maneiras,
né? Até mesmo aqui no canal, nos podcasts, a gente tem vários exemplos de mantras, meditações, se você quiser, gratuitos, né? O grande lance é você procurar por algo que dá certo para você repetir. Guarda isso. Eu estou batendo nessa tecla porque a perfeição, né, a repetição é a mestra da perfeição. E quanto mais você repete, mais você vai acostumar com aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, você aprendeu a comer arroz e feijão, né? Teve um motivo. Alguém te ensinou isso. Alguém te ensinou um palavrão e você começou a repetir aquele palavrão. Alguém te ensinou a reclamar e você começou a seguir esse mesmo tipo de doutrina, essa mesma repetição. Por que você não pode fazer algo diferente e começar a meditar para ver o que vai dar certo daqui para frente? Então, o convite que eu faço para você são para pessoas que querem dar o próximo passo de verdade. Agora, não fica se preocupando muito, como que eu faço isso? Essa aqui é certa, essa aqui não é, é errado e assim por diante. Foca aquilo que dá certo e você consegue repetir. Ponto final. E aí vai dar muito mais certo para você. Se você tem dificuldade em meditar, se você tem dificuldades em relação a dar esse próximo passo que a gente está explicando aqui nesse vídeo podcast, clica no primeiro link da descrição que a gente tem um treinamento completo, passo a passo, para te explicar muitos conceitos sobre isso. É muito fácil, muito simples, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que tem tudo para você saber mais, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.